E é exatamente aí que o clima muda de patamar. Porque depois desse shakedown vazado, nada mais é tratado como teste inocente. Dentro do paddock, a palavra que começa a circular não é desempenho, é intenção. A Audi não estava validando peças, ela estava validando conceitos. E isso é infinitamente mais perigoso. Fontes próximas à FIA confirmam que engenheiros de outras equipes passaram a rever imagens quadro a quadro, tentando entender o porquê do R26 parecer tão estável em transições rápidas entre modo de curva e modo de reta. O segredo não está só nas asas móveis, mas no tempo de resposta do sistema. Enquanto algumas equipes ainda lidam com microsegundos de atraso hidráulico, a Audi parece ter integrado tudo em um único cérebro eletrônico. Um comando, uma reação, sem hesitação. E isso conversa diretamente com o que Bortoleto teria relatado após sair do carro. Não números, não velocidade final, mas sensação. A sensação de que o carro nunca está fora de fase. Quando a aerodinâmica muda, o chassi já está preparado. Quando o torque elétrico entra, a suspensão já absorveu o impacto. É como se o R26 estivesse sempre meio segundo à frente do que o piloto pede. A escolha pelo push rod começa a fazer ainda mais sentido nesse contexto. Menos inércia no sistema, menos variáveis, menos pontos de falha. Em um carro onde a aerodinâmica se move e a potência elétrica entra como um soco, previsibilidade vira ouro. A Audi parece ter sacrificado o glamour técnico para ganhar controle absoluto, e isso é uma decisão que só equipes muito seguras de si têm coragem de tomar. Outro detalhe que passou despercebido para muita gente, mas não para quem vive de dados, o desgaste de pneus. Nas poucas imagens disponíveis, o R26 completa sequências longas sem apresentar o micrograining típico de carros que sofrem com turbulência traseira. Se o inwashing realmente estiver funcionando como planejado, a Audi pode ter encontrado uma forma de proteger os pneus traseiros em um regulamento onde eles serão ainda mais castigados pela entrega elétrica. E aí entra o verdadeiro terror dos rivais, porque velocidade máxima todo mundo alcança, mas eficiência ao longo de um stint decide corridas, decide estratégias, decide campeonatos. Enquanto isso, o silêncio oficial da Audi é ensurdecedor. Nenhuma coletiva, nenhuma confirmação, nenhuma negação. Apenas a clássica postura alemã. É só um teste. Mas ninguém no paddock acredita nisso, especialmente depois que dados de GPS inditaram picos de aceleração elétrica superiores aos estimados para essa fase do desenvolvimento. A sensação é clara. A Audi não está mostrando tudo, está mostrando o suficiente. E no centro de tudo isso está Gabriel Bortoleto. Não como promessa distante, mas como peça ativa de um projeto que pode redefinir a Fórmula 1 moderna. Cada volta em Barcelona não foi só um teste técnico, foi um recado para o grid, para o mercado, para o futuro. Se 2026 realmente inaugura uma nova era, esse shakedown vazado pode entrar para a história como o primeiro momento em que alguém percebeu, tarde demais, que a Audi não estava chegando. Ela já tinha chegado e agora não tem mais como desver. O que realmente começa a gelar a espinha das equipes rivais não é apenas o fato de a Audi ter colocado o R26 na pista antes do previsto. Isso, isoladamente, já seria um sinal de força. O problema real é como esse carro se comportou nos poucos minutos em que foi flagrado. Não havia correções bruscas de volante. Não havia aquele nervosismo típico de um carro ainda cru que luta contra o próprio equilíbrio. Pelo contrário, o R26 parecia calmo, e isso em um regulamento completamente novo é algo quase antinatural. Quem vive Fórmula 1 sabe que carros de nova geração costumam nascer errados. Substerço aqui, traseira solta ali, respostas inconsistentes quando o piloto exige demais. Mas as imagens vazadas mostram Bortoleto entrando em curvas médias com uma confiança que não combina com um simples primeiro contato. Não era um piloto explorando limites às cegas, era alguém validando algo que já fazia sentido no simulador e que, assustadoramente, se confirmou no asfalto real.
E aí entra um ponto que muita gente ignorou nas primeiras análises superficiais: o comportamento do carro nas transições. Toda vez que o R26 saía de uma zona lenta para uma aceleração mais agressiva, o carro não afundava a traseira de forma abrupta, nem levantava a dianteira como se estivesse brigando contra o próprio torque elétrico. Ele simplesmente assentava, como se o conjunto suspensão, chassi e entrega de potência estivesse falando exatamente a mesma língua. Isso indica uma coisa muito clara: integração total. Não é um motor jogando força em um chassi que tenta sobreviver. É um projeto pensado de dentro para fora, em que cada componente já nasceu sabendo o que o outro faria. É exatamente isso que diferencia uma equipe de fábrica real de um projeto remendado. Outro detalhe que começou a circular em silêncio nos bastidores é o tempo de preparação desse carro. Pessoas próximas à operação afirmam que o R26 não é um conceito apressado, mas a evolução final de múltiplos protótipos internos que nunca viram a luz do dia. Enquanto outras equipes ainda estão conciliando CFD com dados de túnel de vento, a Audi já estaria cruzando essas informações com dados reais de pista. E essa vantagem de maturidade nessa fase do regulamento vale mais do que décimos, vale anos. E não pense que o peso mínimo atingido logo de cara foi um golpe de sorte. Pelo contrário, tudo indica que o carro nasceu abaixo do limite e foi engordado de forma estratégica para ajustar distribuição de massa. Isso é algo que só equipes extremamente seguras de si fazem, porque é muito mais fácil adicionar peso de forma inteligente do que tentar desesperadamente arrancar gramas de um projeto que já nasceu pesado e comprometido. É aqui que o pânico silencioso começa a se espalhar, porque se a Audi realmente está nesse estágio de refinamento antes mesmo de 2026 começar oficialmente, significa que o foco deles agora não é sobrevivência, é otimização, é refino fino, é transformar um carro bom em um carro cruelmente eficiente. E enquanto o paddock ainda tenta entender se o som do motor é bonito ou feio, se o visual cru agrada ou não, a Audi parece completamente indiferente a qualquer narrativa estética. Não há romantismo nesse projeto, não há nostalgia. Existe apenas um objetivo frio e matemático: eficiência máxima dentro de um regulamento que pune erros com violência. E o mais simbólico de tudo isso é que esse silêncio não é vazio, ele é pesado. É o tipo de silêncio que antecede uma mudança de hierarquia, porque equipes que chegam fracas fazem barulho, prometem futuro, pedem paciência. Equipes que chegam fortes trabalham um silêncio. E se tudo isso for apenas a superfície do que o R26 realmente é capaz de fazer, então o grid inteiro pode estar olhando para 2026 com a mentalidade errada, porque talvez essa não seja a temporada em que a Audi aprende. Talvez seja a temporada em que os outros precisam correr para alcançar. Existe uma regra não escrita na Fórmula 1 que todo mundo no paddock conhece muito bem. Quando as equipes param de falar em público e começam a se reunir demais a portas fechadas, alguma coisa muito errada ou muito certa está acontecendo. E nas últimas semanas, o nome Audi começou a aparecer com frequência desconfortável nessas conversas sussurradas entre engenheiros rivais, estrategistas e chefes de equipe. Oficialmente, ninguém admite preocupação. As declarações são ensaiadas, mornas, cheias de "é cedo demais", "todos partem do zero" e só o cronômetro vai dizer. Mas nos corredores, longe das câmeras, o discurso muda completamente. A pergunta que começou a circular não é se a Audi será competitiva, e sim quão cedo ela pode bagunçar a ordem natural do grid. O problema é que o projeto R26 ataca exatamente os pontos onde o novo regulamento é mais cruel com quem erra: peso, integração elétrica, controle de fluxo interno e estabilidade em diferentes modos aerodinâmicos. Errar nisso não gera apenas perda de desempenho, gera retrabalho, atrasos e consumo absurdo de orçamento e tempo de túnel de vento, dois recursos que simplesmente não voltam. E é aí que mora o medo real.
Se a Audi já resolveu essas dores de cabeça agora, significa que eles vão chegar à pré-temporada focados em lapidar detalhes, enquanto outros ainda estarão apagando incêndios estruturais. Ajustar suspensão, mudar filosofia de sidepods ou redistribuir massas não é algo que se corrige com um update simples. É cirurgia de alto risco em um paciente que já está correndo. Outro ponto que deixou engenheiros veteranos inquietos é a leitura inicial dos dados térmicos. Fontes indicam que o R26 apresentou uma estabilidade de temperatura incomumente boa durante o shakedown. Isso, num carro sem MGU-H, é um sinal fortíssimo de eficiência energética e de um sistema de refrigeração muito bem resolvido. Menos calor desperdiçado significa mais energia utilizável. Mais energia utilizável significa mais liberdade estratégica ao longo de uma corrida inteira. E liberdade estratégica é o verdadeiro ouro da Fórmula 1. Com a aerodinâmica ativa nas mãos do piloto, um carro previsível vira uma arma, mas um carro imprevisível vira um pesadelo. O fato de Bortoleto já estar testando transições entre modos sem relatos de instabilidade sugere que o software de controle, a parte invisível mas absolutamente vital, já está num nível assustador de maturidade. Isso não se improvisa, não se constrói em meses, é fruto de anos de simulação, correlação de dados e decisões difíceis feitas muito antes de qualquer câmera aparecer. Enquanto isso, do outro lado do muro, há sinais claros de estresse. Projetos que nasceram dependentes demais de soluções aerodinâmicas extremas agora sofrem com as limitações impostas pelo novo regulamento. Bater o peso mínimo virou um pesadelo logístico. Integrar baterias maiores sem comprometer a rigidez estrutural virou um jogo de Tetris impossível. E cada quilo extra custa não só tempo de volta, mas também consumo de pneus, desgaste térmico e flexibilidade estratégica. A Audi, ao que tudo indica, evitou essa armadilha desde o primeiro traço no papel. E aqui entra um detalhe psicológico que pouca gente comenta. A mentalidade alemã aplicada a um regulamento novo é algo que historicamente dá arrepios na Fórmula 1. Sempre que a categoria passou por grandes mudanças técnicas, quem tratou o regulamento como um problema de engenharia pura e não como um exercício criativo caótico, saiu na frente. O R26 não parece um carro que tenta ser genial, ele parece um carro que tenta ser correto. E, na Fórmula 1, ser corretamente eficiente é muito mais perigoso do que ser espetacular. O mais desconfortável para o resto do grid é que esse projeto ainda não mostrou tudo. O shakedown foi controlado, quilometragem limitada, mapas conservadores, nada de voltas lançadas reais, nada de comparações diretas. É como jogar xadrez escondendo metade das peças. E enquanto o paddock tenta adivinhar o que ainda está por vir, uma coisa começa a ficar clara. A Audi não entrou em 2026 para aprender com os erros dos outros. Ela entrou para explorar exatamente onde os outros erraram primeiro. E quando isso acontece, a Fórmula 1 muda de forma silenciosa, até que o cronômetro falar mais alto do que qualquer discurso. O aspecto mais cruel dessa história inteira é que na Fórmula 1 moderna, muitas temporadas são decididas antes mesmo da primeira luz vermelha se apagar. Não no resultado final, mas na hierarquia invisível que se forma quando os projetos finalmente se encontram com a realidade. E todos os sinais indicam que 2026 pode entrar na história como um desses anos em que o jogo virou cedo demais para alguns reagirem. Se a Audi realmente chega na pré-temporada com o peso cravado, integração elétrica estável e uma plataforma aerodinâmica previsível, isso cria um efeito cascata devastador. Enquanto outras equipes vão gastar as primeiras corridas tentando entender por que o carro não responde como no túnel de vento, a Audi pode usar esse mesmo tempo para algo muito mais perigoso: evolução constante e incremental. Não estamos falando de updates desesperados, mas de refinamentos cirúrgicos, pequenos ajustes de asa, mapas de energia mais agressivos, otimização de alturas de rodagem específicas para cada circuito. Isso é o tipo de desenvolvimento que separa um carro competitivo de um carro vencedor ao longo de uma temporada. E aqui entra um detalhe que muita gente subestima. O novo regulamento não perdoa improviso. Cada mudança grande tem efeitos colaterais enormes. Alterar distribuição de peso impacta o comportamento dos pneus. Mexer na aerodinâmica ativa exige revalidação completa do software. Ajustar suspensão afeta diretamente a eficiência do efeito solo. Tudo está conectado de forma mais sensível do que nunca.
Se a Audi não precisa fazer mudanças estruturais, ela ganha algo que ninguém consegue comprar com dinheiro: estabilidade técnica. É nesse cenário que o papel de Gabriel Bortoleto cresce absurdamente. Um carro previsível, equilibrado e leve não transforma um piloto em gênio da noite para o dia, mas permite que o talento apareça sem interferência. Permite errar sem ser punido de forma brutal. Permite aprender sem destruir pneus ou comprometer estratégias inteiras. Para um estreante, isso muda tudo. Em vez de lutar contra um carro arisco, Bortoleto pode focar no que realmente importa: leitura de corrida, gestão de energia, posicionamento em disputas roda a roda e adaptação aos modos aerodinâmicos em tempo real. Ele não precisa ser herói, ele precisa ser consistente. E consistência nesse regulamento vale mais pontos do que lampejos de genialidade isolada. Do outro lado, equipes tradicionais começam a enfrentar um dilema desconfortável. Se perceberem cedo que estão atrás, devem decidir entre dois caminhos igualmente dolorosos: sacrificar 2026 para reconstruir tudo pensando em 2027, ou insistir em correções paliativas que consomem orçamento e atrasam o desenvolvimento futuro. Em ambos os casos, alguém paga o preço. A Audi, por enquanto, não parece presa a esse dilema. Outro fator silencioso, mas fundamental, é a confiabilidade. Um motor que entrega potência elétrica de forma previsível e um sistema de controle que não entra em colapso em situações extremas valem ouro numa era onde o Overtake Mode pode decidir uma corrida inteira. Quem errar no timing, quem superaquecer baterias, quem sofrer quedas de potência inesperadas, vai perder posições sem entender exatamente por quê. E perder posições em 2026 não será algo simples de recuperar. Com carros mais eficientes aerodinâmicos e menos dependentes de turbulência, o overtake deixa de ser um espetáculo ocasional e vira uma estratégia. Quem tiver energia no momento certo, passa. Quem não tiver, assiste. É por isso que tanta gente no paddock está inquieta. Não é medo de um carro rápido. A Fórmula 1 sempre teve carros rápidos. O medo real é de um projeto que parece certo demais, cedo demais. Um projeto que não chama a atenção pelo barulho, mas pelos dados, que não depende de soluções mirabolantes, mas de execução perfeita. Se isso se confirmar na pista, o impacto vai além de 2026. Vai redefinir como as equipes encaram novos regulamentos. Vai provar que simplificar pode ser mais revolucionário do que inventar. E vai deixar uma lição dolorosa para quem apostou na complexidade como sinônimo de genialidade. Quando os testes oficiais começarem e o cronômetro falar sem filtro, muita narrativa bonita vai cair por terra. E talvez, só talvez, a maior surpresa dessa nova era não seja quem vence, mas quem percebe tarde demais que já perdeu o jogo antes mesmo de entender as regras.